Olá, meu querido estudante! É muito bom estar aqui para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Muito obrigada pela sua companhia. Quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Ei, Daniel, tudo bem? E para quem não me conhece, eu sou Edneia, professora de Ciências. Vamos então para mais uma aula do nosso 8º ano sobre sistema excretor. Vem comigo que hoje vocês vão aprender tudo sobre esse sistema, que muita gente, por sinal, acha um sistema super complicado. Mas eu vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim não. Então vamos lá. Essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de associar a manutenção das condições internas do nosso corpo com a eliminação de resíduos através da urina e também do suor. Então nós vamos trabalhar o nosso sistema excretor, sistema que excreta, que elimina os resíduos do processo metabólico do nosso corpo. Vamos lá. Todas as impurezas, que são produzidas pelas nossas células, pelas células do nosso corpo, elas vão ser transportadas pelo sangue até os rins, onde serão filtradas. Então, esse órgão faz parte do sistema excretor. Então, gente, o rim é um dos principais órgãos do sistema excretor. O sistema excretor envolve somente o sistema urinário? Não, porque a gente tem a excreção, do suor por meio das nossas glândulas sudoríparas que ficam na superfície da nossa pele. Mas o nosso foco hoje vai ser um pouco maior sobre o sistema urinário, porque os rins, como são os grandes produtores de urina, que vão filtrar todo esse sangue, é o principal, órgão do sistema excretor. Mas a gente não pode deixar de associar a excreção dos metabólitos, das impurezas do corpo, por meio também das nossas glândulas sudoríparas. Então vamos lá. O nosso sistema urinário, ele é composto basicamente de 2 rins. Esses rins, ficam realmente, essa imagem aqui não tá torta não, tá, gente? Ela realmente é assim, deixa eu pegar uma caneta aqui. Os rins ficam, então, um de forma mais superior do que o outro. Quando você encosta aqui na região das costelas, nessa região das nossas costas, é por aqui mais ou menos que se situa esses rins. Então a costela, as nossas últimas costelas, elas também servem para proteger esses órgãos que são órgãos vitais. Você precisa do rim para sobreviver. Sem ele, a gente não consegue sobreviver, ok? Então vamos lá. Um fica um pouco mais alto que o outro, Dos rins saem 2 canais, um do lado direito e um do lado esquerdo, que são chamados de ureteres, Ureter, um canal, ureteres, 2 canais. Esses canais irão desembocar aqui, na bexiga. Bexiga essa que serve de armazenamento da urina. Então, quando a gente, bebe bastante água, o seu sangue vai filtrar e vai armazenar parte dessa água com as excretas lá na bexiga, que fica na região pélvica. E da bexiga, sai um outro canal que é chamado de uretra. Gente, não confunda. Uretra, bexiga, meio externo. Ureter, nós temos 2 ureteres, Um sai do rim direito, o outro sai do rim esquerdo e liga esses 2 órgãos na bexiga, ok? Ureteres, rim, bexiga, uretra, com R no final, vai sair da bexiga para o meio externo, ok? Então, esses são os principais órgãos que formam o sistema urinário. Então, vamos dar continuidade aqui. O rim, como eu falei para vocês, ele é o principal órgão do sistema excretor. Por que ele é tão importante assim? Vamos olhar aqui, Ele parece, gente, eu costumo brincar e associar o rim a um gomo de mexerica.
Sabe quando você vê aquele formato, né? Ele realmente tem esse formato aqui, parecendo um formato de feijão ou do gomo de mexerica. E aí, dentro do gomo de mexerica, não tem vários favinhos, aqueles gominhos pequenininhos? Então, cada gominho daquele tá aqui representado, né? Por essas estruturas aqui, ó. Eu vou trocar a cor da caneta para ficar um pouco mais fácil para a gente ver. Então, eu tenho aqui, ó, os gominhos que irão formar o meu rim. Então, ele é formado por milhões de unidades que a gente chama de néfron. Então, aqueles gominhos que formam o gomo da mexerica vão formar, então, pra gente uma assimilação, tá, gente? Os néfrons do rim. O que é néfron, professor? Por que você está falando esse nome complicado? Então, se eu pego o rim em maior aumento, né, eu coloco ele no microscópio, coloco na lâmina lá e vou enxergar, eu vejo essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que é chamada de néfron, é a unidade filtradora do sangue. É aqui que o processo realmente ocorre, né? O sangue vai passar nessa região e quando ele passa, ele é então filtrado. Então, nós temos, né, uma estrutura. Olha só, isso aqui são vasos que estão chegando e saindo em azul e em vermelho aqui, ó. Aqui em maior aumento, aqui em menor aumento, né? Esses vasos vão circular por todo o néfron, né, que são essas estruturas aqui em vermelho, circulam por todo o néfron, o sangue vai ser então filtrado, a água vai ser absorvida em determinado momento e vai formar então com o restante que não vai ser mais absorvido pelo nosso corpo, no processo de filtração, forma-se a urina, né? O filtrado glomerular. Então, o néfron é a unidade funcional do nosso rim. Existem milhares de néfrons que constituem, então, esse rim. Lembrando que o rim é altamente vascularizado. Por quê? Porque é ele que vai filtrar o sangue. Então, precisa passar muito sangue nesse órgão para que seja, então, filtrado todo o sangue, ok? Dando continuidade aqui, ó, por que é importante, então, a gente beber água? No processo de filtração, quanto mais água a gente beber, se a gente vai eliminar, né? Se a gente vai eliminar água, por que a gente tem que beber tanta água assim? No processo de formação da urina, quanto mais água você ingere, melhor é para o seu organismo. Até porque as toxinas que são produzidas, né, dos metabólitos das células, o que acontece? A célula pegou os nutrientes, o sangue foi lá, levou nutriente, levou oxigênio, a célula fez o seu processo metabólico. E aí, o que ela vai eliminar são resíduos, muitas vezes tóxicos, como a amônia, a ureia, que a célula não precisa mais, que ela volta aquilo para o sangue. Se isso ficar circulando no seu corpo, isso vai te fazer mal. Então, precisa ir lá para o rim para que ocorra o processo de filtração. Quanto mais água você bebe, melhor é porque você dilui esse material, essa excreta que vai ser eliminada. Se você não bebe água, você aumenta essa concentração. Vocês já repararam que, por exemplo, quando a gente bebe pouca água, o xixi sai muito mais amarelo? Né? Quanto mais água a gente bebe, mais clarinha fica a nossa urina. Isso é ótimo. Quanto mais clara tiver a urina, melhor é para o seu organismo, porque você está diluindo aquilo que o corpo não pode ficar acumulando. A diluição, então, é favorável nesse caso, né? Então, quanto mais água bebe, melhor é para o seu organismo. E claro, você vai diminuir, né, o trabalho que o rim vai ter de ficar reabsorvendo água o tempo todo. Porque assim, se a água é bom para o nosso organismo e a gente precisa dela, 70% do nosso corpo é formado de água. Eu não posso eliminar muito, né? Precisa ter um controle. Esse controle é feito por meio de hormônios.
Lembrando que a gente vai ter aula de hormônios, né, nas nossas próximas aulas. E aí vocês vão entender melhor essa questão dos hormônios que regulam essa absorção da água no organismo. Mas até lá, vamos concentrar aqui no papel, então, do rim. Quanto mais água você bebe, então, melhor é para o seu organismo, menos você sobrecarrega o rim nessa questão da reabsorção da água para que você não elimine a água em excesso. Então, tem que manter ali um equilíbrio. A gente chama isso de homeostase, manter um equilíbrio entre o seu organismo, ok? Ok, então vamos lá. Como que ocorre o processo de filtração? Eu trouxe aqui uma outra imagem daquele néfron, aquele mesmo que eu mostrei anteriormente para você, só que agora está em forma esquemática, para a gente poder entender como que é feito o processo de filtração, como que é a formação da urina propriamente dita. Então é o seguinte, a água que eu falei para vocês, né, a hidratação, ela vai preservar esse sistema aqui. Por que que isso vai acontecer? Quanto mais água eu tiver no corpo, melhor vai ser para o meu rim, para não sobrecarregar. Isso por quê? Deixa eu trocar aqui novamente a cor da caneta para a gente poder enxergar um pouco melhor. A urina vai ser formada em 4 fases, diferentes fases, né? Nós temos o primeiro processo, que é o processo de filtração, onde o sangue, né, vai entrar aqui na cápsula glomerular, é chamada também de cápsula de Bowman, que é essa região aqui, ó, anterior. Então, o sangue tá aqui, ó, chegando nessa região. Ele vai ser, então, filtrado, vai passar do vaso para o glomérulo, ok? Para essa cápsula aqui, num processo que é chamado de filtração. Depois do processo de filtração, aqui em uma segunda região, vai ocorrer o que nós chamamos de reabsorção. O que é isso? É eu pegar parte da água que era para eu ter eliminado e voltar com ela para o sangue. Então, eu não vou eliminar toda a água. Eu preciso dela no meu organismo, até para regular a quantidade, né, o volume do sangue. Então, eu reabsorvo a água, ok? Reabsorveu a água aqui no processo 2, eu vou ir para o processo de secreção. Eu elimino aquilo que eu realmente não preciso mais. E não vai só a água, vai todas as excretas juntas. Ureia, amônia, tudo aquilo que forma, então, o filtrado glomerular. E aí, por fim, só na quarta etapa, que nós vamos ter, então, a excreção, que é a eliminação desse filtrado glomerular, perdão, foi quase um trava-línguas aqui, para ser eliminado, né, do nosso organismo, ok? Então, são 4 fases. Primeira, filtrado, né, vai filtrar o sangue. Segundo, ocorreu o processo de reabsorção, onde eu pego parte dessa água e outros metabólitos que eu preciso, às vezes proteína, ácidos nucleicos que estão lá dissolvidos no sangue, eu volto com eles para o sangue para circular e minha célula utilizar de novo. O que não vai ser preciso mais, eu vou secretar, volta aqui para o túbulo renal e vai ser então eliminado, né, no processo de excreção. Então, a urina, né, o filtrado glomerular, consiste nessa formação de urina. Ocorre a filtragem e eliminação das substâncias indesejadas através da formação da urina, ok? Dando sequência aqui, nosso corpo armazena água? A gente consegue ficar com a água armazenada nele? Eu já falei para vocês que quanto mais água vocês ingerem, melhor é para o seu organismo. E aí você não vai sobrecarregar aquela estrutura que eu falei ali, que é chamado de glomérulo, né? O néfron, mais precisamente. Mas e aí? Eu consigo ficar armazenando água? Não necessariamente a gente precisa, né, armazenar. Mas o corpo, ele armazena sim, tanto dentro das células quanto, né, em alguns órgãos em específicos.
específico. Então, após a urina ser formada, a gente consegue armazenar ela, juntamente com a urina de uma forma geral, vai ter água na bexiga, que é um órgão muscular que armazena temporariamente a nossa urina. Então, a perda de água do nosso corpo é incontrolável, a gente não consegue reter água o tempo todo. O corpo vai eliminar sim essa água. E aí, isso está intimamente relacionado a todos os nossos processos fisiológicos, tanto esse da formação da urina, quanto, né, a eliminação do suor, né, por meio da transpiração, a eliminação da água nas nossas células, nossas glândulas sudoríparas. Então, o xixi, a urina, vai ficar armazenado naquele órgão denominado de bexiga. A bexiga consegue armazenar durante um período essa urina, né? Evitando a perda excessiva também da água. Então, a bexiga é um órgão muscular que vai conseguir reter e armazenar uma grande quantidade de xixi, de urina. Aqui, ó, a gente consegue ver os ureteres que tá vindo lá dos rins, os dois canais que irão ligar a bexiga, então a urina vai ser transportada por esses ureteres, chega aqui, ela fica aqui armazenada e a gente consegue reter por um tempo ali, né? Quando ela se expande, ela enche muito, a gente tem que ir lá fazer xixi e eliminar então esse material, beleza? Ok, vamos para a prática então, vamos entender, né? O que tudo isso que eu falei faz sentido? Em que sentido? Como que a gente consegue colocar isso em prática e em forma de atividades? Então, qual que é a importância do sistema urinário para o sangue? Primeira delas, gente, o sistema urinário é responsável por filtrar o sangue. Então, através dele, nós temos, né, a excreção dos metabólitos, daquilo que não é necessário mais para o meu corpo e, claro, a reabsorção da água. Então, eu consigo filtrar o sangue através do sistema urinário, eu consigo eliminar aquilo que o meu corpo não precisa mais, que são as excretas, os metabólitos, né, que a gente não precisa, ureia, amônia e por aí vai. Então, o sistema urinário e o sanguíneo está intimamente ligado, eles trabalham em conjunto para que ocorra esse trabalho, né, entre os dois sistemas. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Indique qual das alternativas a seguir não apresenta uma função do sistema urinário. Letra A, filtração do sangue para remoção das impurezas. Isso é verdade, eu acabei de falar para vocês que o sistema urinário, ele filtra o sangue. Então, essa aqui está correta. Letra B, condução, armazenamento e excreção da urina. Exatamente, a urina é produzida lá nos rins, ela é conduzida pelos ureteres para a bexiga, onde ela vai ficar armazenada até a hora da sua excreção. Então, letra B também está correto. Letra C, manutenção da concentração de água e sais minerais no nosso organismo. É ele quem mantém o equilíbrio, lembra que eu falei para vocês? Da água que pode ser reabsorvida no corpo, assim como os sais, metabólitos que a gente precisa ainda utilizar, ele não vai sair eliminando tudo aquilo que a gente não precisa mais. Boa parte é reciclada, a célula consegue ainda aproveitar, então a C também está correta. Restando aí para a gente então a letra D, que é a incorreta, regulação da quantidade de sangue que circula no corpo. Isso aqui não está relacionado com o nosso sistema urinário não, tá? Próxima pergunta. Indique corretamente a função desempenhada pelos órgãos do sistema urinário. Então, os nossos rins. Nos rins, nós vamos ter a filtragem das impurezas do sangue. A bexiga vai receber e armazenar.
O ureter vai conduzir a urina dos rins para a bexiga e na uretra nós vamos ter a condução da urina da bexiga para fora do nosso corpo. Pessoal, eu espero que vocês tenham então gostado da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas que nós estaremos aqui prontos para responder todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau!